Olá, pessoal. Eu sou o professor Rodrigo Petrus, criador desse canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós atravessamos um momento de grande turbulência que, a meu juízo, será apontado como um trágico marco na história recente da humanidade. É fato notório que essa pandemia ela tem catalisado profundas mudanças na sociedade, especialmente no que tange a inovação nos aspectos sociais, econômicos, na criação de novos hábitos, na segurança alimentar e também na sustentabilidade. Então, para compartilhar o seu conhecimento, as suas impressões sobre esse tema, eu tenho a alegria e a honra de receber o engenheiro Luiz Polignano, que é mestre em gestão da inovação e desenvolvimento de produtos. Luiz, seja muito bem-vindo ao canal Alimentos na Mira. É um grande prazer, como disse, recebê-lo. E eu gostaria que você dividisse as suas impressões, um pouquinho do seu conhecimento sobre esse tema que é tão relevante, não só para a indústria de alimentos, mas também para todos os setores industriais. Bom dia. Oi, Rodrigo, tudo bem? Bom dia aí para você e para o pessoal que te acompanha. Sua iniciativa aí é muito legal. Desde o início, né, quando eu fiquei sabendo, eu gostei muito da proposta, né, de levar um pouco para a sociedade debates e discussões interessantes, e estou aqui à disposição no que eu puder contribuir, trazendo um pouco a nossa visão de mundo, né. Como você colocou logo no início, nós vamos falar sobre inovação, e a inovação nada mais é do que um meio, uma série de artifícios, de métodos, de práticas que nos ajudam a nos transpor, né, de onde nós estamos para algum lugar que a gente quer chegar. E é importante a gente entender onde nós estamos para a gente poder avaliar onde que a gente quer chegar, né? E a inovação, ela nada mais é do que um veículo que te permite sair de um estágio e ir para outro. Agora, a bússola dessa direção, né, apontar para onde cada empresa ou cada profissional quer seguir seu caminho, é uma definição de cada um, que permeia as discussões de estratégia e depois chegam na discussão da inovação. E nós não podemos falar de inovação e de nenhum outro tema hoje, desconsiderando o atual contexto, né, que a gente vive, a atual conjuntura que a gente vive. Nós estamos enfrentando aí, talvez, a maior crise nos últimos 100 anos do mundo, e o reflexo disso em cada país, ele se dá de maneira diferente, e no Brasil, infelizmente, essa crise está sendo potencializada, né, por questões que vão além das questões sanitárias, mas perpassam fortemente questões econômicas, chegando em discussões de cunhos até políticos. Então, nós estamos, uma vez mais, nós fomos premiados em estar no centro do turbilhão. Infelizmente, com tantas mortes e com o crescimento de tantos casos, isso já não foi o suficiente para que as autoridades se mobilizassem a se unir e construir políticas econômicas e sociais à altura do nosso problema. Hoje nós estamos vendo autoridades batendo cabeça e buscando discussões muito pessoais em detrimento da seriedade que deveria ser enfrentar uma crise dessas dimensões. Mas se você me dá a liberdade, assim, né, nós estamos falando para um público que vai permear aí o mundo da academia, mas também o ambiente empresarial, eu gostaria de pontuar 5 grandes mudanças que a crise ela traz à tona para a gente poder iniciar essa discussão. E aí contextualizar a inovação dentro dela, tá? E aí você fica à vontade para me interromper e questionar do jeito que você achar melhor.
Bom, assim, a crise atual, né, ela, no primeiro nível, assim, no primeiro momento, ela já nos traz joga na nossa cara os problemas sociais que já existem há muito tempo no país, mas que eles são explicitados de uma maneira muito trágica, né? Então, nós temos um país com uma diferença social enorme e que, em determinado momento, esse povo era invisível, né? Como que as favelas, as pessoas moravam nas favelas ou nas condições mais precárias, isso interessava pouco ao debate, porque não afetava a vida de quem mora em condomínio ou nas coberturas. Só que agora, o fato de nós termos aí 99 milhões de pessoas sem saneamento, da gente ter mais de 30 milhões de pessoas sem água encanada, e de ter quase 12 milhões de pessoas morando em casas lotadas, com 1 ou 2 quartos, onde mora ali 3, 4, 5, 10 pessoas, isso agora importa para todos nós. Por quê? Porque essas pessoas, se contaminadas, elas se tornam veículos dessa pandemia. Então, eu queria, no primeiro momento, traçar essa questão do reflexo social, que a pandemia ela joga na nossa cara, e que, para isso, nós vamos ter que dar tratativas. Né? Não é simplesmente um problema do outro. Ele é um problema de todos nós. Como que nós vamos resolver isso? Né? Bom, no segundo momento, eu queria trazer para a discussão a dimensão econômica. Né? Quando você tem momentos de crise, seja ele motivados por guerra ou por graves problemas globais, nitidamente a gente liga, né, o ser humano, a família, o consumidor, ele liga o sinal de sobrevivência. Então, o primeiro impacto econômico disso seria a população se tornar mais racional no momento do consumo, restringindo o seu consumo, né, o consumo de supérfluos, e voltando o seu consumo cada vez mais para as necessidades básicas. Então, dentro desse cenário também, você tem um impacto aí e precisa ser dadas respostas a essa população, que precisa consumir, e nós estamos falando de necessidade básica, cujo alimento ele faz parte dessa cesta, né? Então, nós precisamos dar respostas para produtos que levem as necessidades básicas para a população, mas, ao mesmo tempo, numa relação custo-benefício mais favorável, porque nós vamos viver, durante um período, um momento de escassez, onde o consumo vai estar mais racionalizado. Uma terceira dimensão que eu queria tratar aqui, como o cenário dessa crise, é a criação de novos hábitos de consumo, novos hábitos de comportamento, incluindo dentro desse contexto a transformação digital. Né? Todos nós sabíamos que o movimento de transformação digital ele já vinha acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Só que agora, a questão da inserção digital, ela deixa de ser uma opção e ela passa a ser o único caminho. Hoje, por exemplo, ele é o único caminho para muitas pessoas trabalhar. É o único caminho para muitas pessoas estudarem. É o único caminho para muita gente fazer compra, para poder consumir. Então, olha que interessante, né? De um dia para a noite, a crise trouxe para nós uma discussão que já vem se arrastando durante algum tempo, que é a necessidade de inclusão digital das pessoas, das empresas e de todos, né? E aí temas como home office, homeschooling, compras web, e uso de veículos sociais para poder trabalhar a comunicação, eles deixam de ser uma tendência e passam a ser uma realidade. Diante disso, certamente nós teremos vários negócios, várias oportunidades surgindo a partir dessa dimensão. Num quarto estágio, eu destacaria aqui uma questão que a crise também ela traz à tona de maneira fortemente e que vai impactar muito todas as cadeias, mas em especial a cadeia de alimentação, que é a segurança alimentar. Repara só, Rodrigo, as pandemias elas vêm acontecendo já com alguma frequência, e os especialistas pressupõem, fazem a previsão que elas serão cada vez mais frequentes. Vamos fazer só um apanhado geral aqui.
Reino Unido, 1990, mal da vaca louca. Sudeste da Ásia, 2005, gripe aviária, que foi a origem do H5N1, H5N2. México, 2009, gripe suína, que deu origem ao H1N1, H1N2. E agora, China, 2019, Covid-19. O que tem por trás dessas crises todas, dessas pandemias todas? Por trás disso tudo tem um negócio chamado a manipulação de animais utilizados na alimentação. Por trás dessas pandemias todas está a cadeia de alimentação. Então, assim, está muito claro que no contexto global vai ter que se criar políticas para mitigar o surgimento de pandemias. E essas políticas vão recair sobremaneira na cadeia de alimentação, especialmente no consumo animal, né? Então, cada vez mais, a segurança alimentar e as boas práticas de produção agrícola, produção pecuária e produção industrial, ela passa a ser condicionante do Brasil e de todo o país estar inserido na cadeia global. Então, as grandes transações globais de alimentos, elas estarão condicionadas não só a preço e volume, mas também a condição sanitária. Então, eu destaco isso como um reflexo de médio prazo que vai impactar sobremaneira a cadeia agroalimentar. E, por fim, não menos importante, fechando isso tudo, eu destaco um quinto elemento, que é a sustentabilidade. Né, a discussão do desenvolvimento sustentável, ele não é algo novo, ele é algo que já existe há algum tempo, só que ele perde força toda vez que a gente fala, a gente traz a nossa discussão para o nível de competitividade e não de sustentabilidade. Né? Então, os indicadores, né, das nossas empresas e da nossa economia, ele está muito pautado em volume produzido por unidade de tempo ou por unidade financeira, sem levar em considerações questões muito sérias, né? Dentre elas, o impacto social e ambiental das produções. Então, com a questão dessas pandemias, especialmente essa última, que é um marco histórico, né? Os livros de história vão relatar isso como a grande mudança do mundo, como acontece, fazendo um parêntese, em todas as grandes crises, né? Tem um dos experts de inovação, talvez o grande papa aí da inovação, na minha visão, que é o Schumpeter, ele faz uma associação muito clara entre crescimento econômico e inovação, né, especialmente inovação tecnológica. E olha que interessante, na visão dele, né, e ele foi um dos principais economistas aí que lideraram estudos na primeira metade do século XX, na visão dele, as crises e os movimentos de crescimento da humanidade, sob o aspecto econômico, eles são causa e efeito da inovação. Então, assim, chega uma grande crise, como nós estamos vivendo, essa grande crise expõe vários desafios, dentre eles eu estou citando alguns. Desses desafios, a gente coloca os pesquisadores, os cientistas, os engenheiros, os inovadores para poder pensar soluções. Eles são desafiados, pensam, apresentam soluções, e essas soluções geram um novo desenvolvimento, um novo ciclo econômico. Né? Então, nós estamos vivenciando exatamente essa curva, onde a gente está caindo o PIB no mundo inteiro, e daqui a pouco isso vai gerar um ponto de inflexão, onde começa a subir de novo. Né? E essa subida ela vai se dar pelos movimentos de inovação. E aí, voltando no quinto elemento lá da sustentabilidade, a gente pode falar que essa pandemia, ela evidencia, sobretudo, os desequilíbrios ambientais sobre a saúde humana. Essas mudanças, né, do ecossistema
que o próprio homem, através das suas fronteiras agropecuárias, provocam, eles geram e catalisam doenças infecciosas, e que já foi demonstrado aqui que elas não têm mais barreiras, elas não têm limites. Então, à luz aí da sustentabilidade, nós vamos discutir questões interessantíssimas, por exemplo, como fiscalizar comércio de animais selvagens, como a gente regular o uso de antibióticos e de defensivos, né, na pecuária e na agricultura, como que nós vamos praticar novas técnicas sanitárias, fitossanitárias, como que nós vamos casar a produção de alimentos com a conservação da biodiversidade, com a mitigação das mudanças climáticas e com a saúde pública. Então, essa é uma equação que ainda não está bem compreendida por todos, né? E que vai nos abrir, assim, imensas possibilidades de novas formas de produção e, consequentemente, abre aí uma grande janela de oportunidade para a discussão de produtos orgânicos, né? Okay. E de práticas que sejam menos danosas aí à sociedade e ao meio ambiente. Luiz, eu tenho uma pergunta, mas antes de fazê-la, eu queria pedir licença para fazer um comentário, embora esse não seja propriamente o alvo do nosso diálogo. Como você fez menção à segurança alimentar, usou corretamente essa terminologia segurança alimentar, eu acho oportuno fazer uma diferenciação entre segurança alimentar e segurança do alimento. A segurança alimentar, que foi bem mencionada e colocada por você, ela está relacionada ao abastecimento regular de alimentos para suprir as necessidades nutricionais da população. Essencialmente isso. A segurança do alimento, né, embora sejam terminologias bem parecidas, basicamente são diferenciadas aí por uma preposição, a segurança do alimento está relacionada com a isenção de perigos de natureza física, de natureza biológica, de natureza química. Então, a segurança do alimento, pessoal, está relacionada com a inocuidade do produto. E esse é o compromisso primordial da indústria de alimentos. Antes de oferecer alimentos com alta qualidade sensorial, funcional, nutricional, a inocuidade do produto, que está relacionado com a segurança do alimento, é o compromisso fundamental. Bom, então, para finalizar o nosso diálogo, Luiz, eu gostaria de perguntar se você poderia indicar a porcentagem do PIB de um país que é geralmente destinado à inovação. Quanto do PIB de um país ele é direcionado a ações relacionadas à inovação e desenvolvimento de produtos? Rodrigo, esse ponto aí é um ponto assim, bastante discutido, né, como um grande indicador, né, de inovação pelos países. Inclusive, o próprio Fórum Econômico Mundial, ele traz esses indicadores como um indicador, o grande indicador de inovação, para poder ir mapeando como que os países tratam a questão da inovação e do desenvolvimento. Eu diria assim, dentro desse indicador está tanto a inovação por parte do poder público, quanto a inovação por parte da iniciativa privada, né? É comum, assim, nos planejamentos estratégicos das empresas, por exemplo, a gente ter, ou deveria ser comum, cada vez mais discutir qual fatia do orçamento ele será destinado a projetos de inovação, né? Seja ele inovação tecnológica, que é uma parte da inovação, uma parte importante, mas um pedaço, seja ele inovação no posicionamento, que reflete questões relacionadas à relação com o mercado, e aí eu incluo inovação relacionada a modelos de negócio, inovação relacionadas às ações de serviços e marketing de relacionamento com os clientes, mas, sobretudo, debaixo disso tudo, eu trataria uma inovação raiz,
que é a base estruturadora da inovação, que é a inovação organizacional, que é você trabalhar os fatores que impactam, de fato, a capacidade das empresas e das organizações públicas e privadas de inovar, que é trabalhar as competências essenciais da inovação. E nesse espaço também existem, né, práticas e métodos que são utilizados de inovação, que a gente dá o nome de inovação organizacional. Então, inovação, eu dividiria ela em inovação tecnológica, inovação no posicionamento, inovação organizacional, e essas inovações, elas podem ser de natureza privada e pública. É comum a gente mensurar essa evolução do PIB, né, que o país investe em inovação. Para você ter um parâmetro, o Brasil hoje, né, em períodos pós essa crise que nós estamos vivendo, o Brasil investia em torno de 0,5% do PIB em inovações. Esse é um valor, em dólares, né, um valor relativamente alto, isso dá mais ou menos 40 e poucos bilhões de dólares ano, mas ele é um valor pequeno frente às práticas recomendadas. Assim, recomenda-se, no mínimo, um país ter um volume de investimento na ordem aí de 1% do PIB. Então, só para a gente ter uma ideia de comparação, o tempo todo a gente elogia muito alguns países, né? Nossa, como que a Coreia do Sul enfrentou bem a crise. Nossa, como que o Japão, as coisas caminham de uma maneira diferente. Pois bem, isso tem uma origem, e a origem está no investimento, a inovação. A Coreia do Sul, para você ter ideia, ela investe em torno de 4,3% do PIB em inovação. Tanto o ambiente público quanto o ambiente privado. Né? Israel, que é um país pequeno, ele investe mais de 4% em inovação. Os Estados Unidos, que é um país grande, investe quase 3% do PIB em inovação. E quando a gente fala em investir em inovação, a gente fala em investir nas pessoas que vão levar, que vão fazer a inovação acontecer. Então, nós estamos falando do ambiente educacional, sim, né? Nós estamos falando das universidades, nós estamos falando em linhas de pesquisa, mas também nós estamos falando dos pesquisadores que estão dentro das empresas, sejam eles pesquisadores da área de pesquisa e desenvolvimento, mas também pesquisadores da área de negócio, que estão dentro das empresas fazendo a inovação acontecer. Então, eu não vejo saída para nenhum país, muito menos para o nosso, em a gente falar em construir o país do futuro, se a gente não trabalhar e não trazer o tema da inovação para o centro, para a discussão correta dela, né? E aqui, Rodrigo, para finalizar, eu queria deixar 3 provocações, assim, para a gente pensar, né? A gente já fez aqui uma análise contextual, identificando, não esgotando, mas identificando alguns elementos de mudança. A gente falou da inovação, né, de como que ela pode ser útil dentro desse processo, mas eu queria finalizar aqui com 3 questionamentos, que são o seguinte: diante desse cenário de mudança, as empresas, onde a inovação de fato acontece, né, ela pode começar na universidade, mas ela termina no momento em que a empresa leva essa inovação para o mercado, né? Será que as empresas elas estão preparadas para enfrentar todo esse cenário de mudança que nós falamos? E aí, olhando para isso, a gente chega nos profissionais. Será que os profissionais, sejam eles executivos ou empreendedores, eles estão preparados para conduzir as empresas para poder resolver problemas e enfrentar as mudanças? E quando a gente olha para os profissionais, vez ou outra a gente cai nas universidades e nas escolas. Será que as instituições de ensino estão preparadas para formar esse profissional, esse novo profissional, que vai ser capaz de conduzir as empresas para o enfrentamento dessas mudanças? Então, veja, Rodrigo, que nós estamos fazendo um desdobramento de causa e efeito, né? Existe um efeito no mercado que precisa ser enfrentado, mas para isso a gente tem que ter empresas preparadas
Para a gente ter empresas preparadas, a gente precisa ter profissionais preparados. Para nós termos profissionais preparados, a gente precisa ter as instituições de ensino preparadas. Só assim nós vamos conseguir dar resposta a essas mudanças que a gente precisa. Ok, Luiz, muito obrigado por ter trazido reflexões de tamanha relevância. Muito obrigado especialmente a você que assistiu esse vídeo e até a próxima no Alimentos na Mira!